Alô pessoal, beleza? Eu sou Eduardo Leitão, espero que estejam todos muito bem. E no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito dos últimos acontecimentos em Cuba e da reação da mídia brasileira sobre isso. Bora lá então. O povo cubano já não aguenta mais a opressão a que vem sofrendo nos últimos 50 anos pelo regime comunista ditatorial que tomou o país caribenho. E foram às ruas protestar. Nós não recebemos imagens abundantes do protesto, embora saibamos que tenha acontecido não somente em Havana, capital do país, mas em toda a ilha. Mas assim que os manifestantes tomaram as ruas, o ditador cubano, chamado pela rede global de presidente, cortou a internet no país inteiro para que estas imagens não deixassem a ilha. Eu acho isso muito irônico, chamar um ditador comunista que herdou o regime daquele que deu um golpe comunista na ilha de presidente. E ao mesmo tempo chamam o nosso presidente de ditador e genocida. O nosso presidente foi eleito com mais de 50 milhões de votos. Quem elegeu o ditador de Cuba? Emissora global. Mídia de esquerda. Deixo a pergunta aqui no ar. E nós vimos então a mídia de esquerda se aproveitar deste acontecimento para demonizar mais uma vez o presidente da República, que ao contrário do ladrão de 9 dedos da sua caterva, não destina verbas à ditadura cubana. E também para culpar os Estados Unidos pelo embargo comercial imposto a Cuba e por conta disso Cuba está vivendo o caos. Não é por causa do comunismo, é por causa do embargo comercial e também das verbas do BNDES que não são mais enviadas a Cuba e pelo fim do programa Mais Médicos. Ou seja, a culpa é do governo brasileiro, a culpa é do governo norte-americano, mas o comunismo sim deu certo. Não fosse pelos boicotes que tem sofrido de governos opressores como o governo norte-americano, ainda que de esquerda, e do governo brasileiro de extrema direita, o governo ditatorial do Brasil, daquele genocida. Esta é a mídia de esquerda. E falando em esquerdistas, que são sempre uma piada pronta, no programa de hoje, Morning Show da Jovem Pan, quando tocou-se nessa pauta, né? Nós vimos a Bruna Torlai, o Adrilles Jorge comentando a respeito, o Adrilles sempre muito entusiasmado com seus comentários, e a comunistinha Paula Carvalho num silêncio mórbido, total, sem se pronunciar a respeito. Eu acho muito curioso esse tipo de esquerdista, principalmente por ser aquele esquerdista que não conhece o que é viver sob um regime de esquerda, na realidade. É uma mulher que nunca teve que trabalhar, nunca teve que ganhar o próprio sustento e procurar um emprego por mérito próprio. Trabalha na empresa que é da família dela e ainda assim defende com toda ferocidade possível a esquerda, o PT, o ladrão de 9 dedos e condena o nosso presidente e o nosso governo. É uma ironia muito grande, como todos os esquerdistas. Nós vemos pessoas que são viúvos do serviço público, ou são funcionários públicos que sentem falta da mamata, ou políticos que sentem falta da mamata do PT, ou aposentados que ainda têm aquela ideologia de que a esquerda é o que há de melhor. Mas moram em mansões, dirigem carros caríssimos, mandam seus filhos para a escola particular ou para estudar no exterior e se dizem de esquerda. Então, para você que está me assistindo, que é um desses, ou que tem um pai, ou uma mãe, um irmão, alguém que segue essa linha, acorde, ou faça com que esta pessoa acorde. Deixe de ser hipócrita. Olhe a sua volta, cercado de belas montanhas verdes, ou a sua vista para o mar, enquanto o povo de verdade não tem emprego. Enquanto o povo que paga impostos sente a falta destes impostos pagos para pagar o seu salário, a sua bunda gorda aposentada. Acorde para a vida. Ainda há esperança para você. Não sei se há esperança para mim acreditando que há esperança para você, mas eu tento manter a fé. Tento manter o que há de melhor no ser humano ainda vivo. Porque o que a esquerda quer é justamente isso, idiotas úteis, que acreditam que de fato o dinheiro que está sendo desviado para uma causa nobre, uma causa maior.
Eu vou dar um exemplo claro e clássico aqui. O Porto de Mariel, o programa Mais Médicos, dinheiro público brasileiro sendo enviado para a ditadura comunista cubana. Mas imaginemos que este dinheiro que saiu dos cofres públicos brasileiros, do trabalhador honesto brasileiro, não você com a sua bunda gorda aposentada do funcionalismo público, mas aquele trabalhador que lutou pela sua vaga, que lutou pelo seu emprego, não a Paula Carvalho, que entrou para trabalhar na rádio da sua família e critica os trabalhadores verdadeiros desse país, dando uma de boazinha, de ódio do bem. Não. Dinheiro que saiu do bolso do povo brasileiro de verdade. Imaginemos que esse dinheiro que foi para Cuba ajudou a melhorar a vida do cidadão cubano. Eu até aceito. Mas não. Esse dinheiro foi para a ditadura cubana engordar a vida farta dos Castro e agora do filhote deles, e o povo cubano continuou sofrendo. Então acordem, seus hipócritas. E enquanto isso nós vemos o Lula ladrão, ladrão de 9 dedos, indo a público defender a ditadura cubana, culpando também o embargo econômico dos Estados Unidos. A página oficial do PT enaltecendo e se solidarizando com Cuba, mas não Cuba, o cubano, o povo de verdade sofrido, a ditadura comunista de Cuba. E quem ressurgiu das trevas também foi uma pessoa a qual eu falei no meu vídeo anterior, que escreveu o livro que me seduziu e me converteu ao comunismo por alguns anos. Fernando Moraes, que também escreveu A Ilha, que conta o período que ele passou em Cuba em 1974 e 75, ao lado de Fidel, como um hóspede VIP, tendo do bom e do melhor na bela ilha caribenha, enquanto o povo cubano era oprimido. E é claro, Fernando Moraes escreveu maravilhas a respeito desse regime. Ele ressurge das trevas no dia de ontem, dizendo que acha um absurdo o que está acontecendo, a culpa é do embargo, e que ele é brasileiro de nascimento, mas é cubano de coração já há mais de 50 anos, porque sabe, a Revolução Cubana foi o que de melhor aconteceu. Nas palavras dele, um exemplo para a humanidade. O que passa na cabeça dessa gente? São loucos? Ou simplesmente são mau caráter? Eu não consigo compreender. Que são idiotas úteis da esquerda, nós sabemos, mas será que não se dão conta disso? Será que o mau caratismo é tão grande que eles não têm sequer a decência de guardar para si tais mentiras? Vem a público defendendo algo hediondo como o comunismo desta forma? Eu entendo que a verdade é relativa para os comunistas. Só é verdade aquilo que serve ao interesse do partido. Nós todos sabemos que é assim que funciona. Mas tenham ao menos vergonha. Na cara dura, eles vêm e mentem sem o menor pudor. Mas eu deixo aqui mais uma retórica. Por acaso alguém foge para Cuba? Não que eu tenha ouvido falar. Ah, vou pedir asilo político. Para onde eu vou? Para Cuba. Não. Mas há milhares, milhões de pessoas que fogem de Cuba. Só na Flórida são mais de 1 milhão de pessoas. Se Cuba é tão bom, se é um regime tão fantástico, deu tão certo assim, por que pessoas fogem de Cuba e não para Cuba? E outra falácia é: o sistema de saúde cubano é exemplo para o mundo. Ouçam os depoimentos de pessoas que lá vivem. Os hospitais de Cuba não têm sequer roupa de cama. Quer dizer, não tem cama. Mas tem baratas, muitas baratas. Remédios não existem. E se tornar médico em Cuba é um tanto quanto duvidoso, porque qualquer um pode ser médico em Cuba. Você vai, tá aqui, você é médico. Eu te nomeio médico. Isso não faz com que ninguém tenha as qualificações necessárias para ser um médico. E todos nós sabemos que o programa Mais Médicos, que importava médicos de Cuba, fazia exatamente isso. Os importava como escravos. Aquelas pessoas tinham famílias mantidas como reféns na ilha, recebiam, quando muito, 20% do salário que deveriam receber como médicos, se de fato fossem, para que sobrevivessem no Brasil, e os outros 80% pagos diretamente à ditadura cubana. Em Cuba, essas pessoas não viam absolutamente nada disso.
e não tinham o direito de se tornar residentes no país em que estavam trabalhando. E se tentassem, mais uma vez, suas famílias estavam em Cuba mantidas como reféns do governo da ditadura cubana. Então é revoltante. E mais revoltante ainda é ver a nossa imprensa, ainda que de esquerda, nossa imprensa, porque é brasileira, enaltecendo tal regime e tentando de alguma forma também utilizar isso contra o nosso governo. Então, pessoal, se informem. E você que é viúvo do serviço público, das verbas públicas, você que ainda recebe a sua aposentadoria pública gorda e critica o governo federal, acorde. Acorde. Nunca se é velho demais para aprender. Com essa eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais.